ideias novas. Ontem teve mais um debate, desta vez realizado por SBT, UOL e Jovem Pan. E mais uma vez ficou muito evidente a diferença entre o modelo de governo que Dilma representa e aquele que Aécio defende. Acompanhe. Combate à corrupção e à impunidade. O senhor não pode apontar o dedo só para um partido, aponte para todos os partidos, candidato. Há pouco saiu no UOL que o ex-diretor da Petrobras afirmou ao Ministério Público Federal que o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, recebeu propina para esvaziar uma CPI da Petrobras. Veja o senhor que é muito fácil o senhor ficar fazendo denúncias. Por isso é que eu digo que o que importa, candidato, quando a gente verifica que o PSDB recebeu propina para esvaziar uma CPI, o que importa, candidato? Importa investigar. Importa saber, lamento que ele esteja morto, mas importa saber como recebeu, quando recebeu e para quem distribuiu. Por isso que a gente tem de investigar, doa quem doer. Onde estão os corruptos do metrô de São Paulo e dos trens, todos soltos? Onde estão os corruptos da privataria tucana? Aquela do limite da irresponsabilidade, todos soltos. Então, quero dizer para o senhor, eu tenho um compromisso diferente. O meu compromisso é investigar e punir. Transparência. Qual foi a quantidade de recursos passados para as 3 rádios e o Jornal Mineiro que o senhor detém em Minas Gerais? Não há transparência, não há informação. Essa, candidato, essa é a diferença entre nós. Eu investigo. Vocês nunca deixaram investigar. Minas engavetava, na sua época, todos os processos. Então, quero dizer o seguinte, candidato, é errado, sim, colocar e pegar um aeroporto privado, feito com dinheiro público na fazenda de um tio. Não se faz isso, candidato. Isso é feio. Nós temos, como homens públicos e mulheres públicas, provar a cada dia, candidato, que nós temos respeito pela coisa pública, que nós não mexemos com o dinheiro público em nosso benefício, em benefício de parentes nossos, não mexemos com a coisa pública em benefício de quem quer que seja, a não ser do povo brasileiro. Combate à inflação. Eu não vou combater a inflação com os métodos do senhor, que é desempregar, arrochar o salário e não investir. Vocês falam que querem fazer a inflação convergir para 3%. Ora, é importante que a dona de casa que está nos escutando saiba, vou falar para ela, o que acontecerá se ela for para 3%? Nós vamos ter uma taxa de desemprego de 15%. Basta a arrogância. O senhor se acha acima de qualquer crítica ou de qualquer avaliação. O senhor diz que se te atacar, está atacando Minas. Essa é uma mentira, candidato. Mentira, porque Minas Gerais não é o senhor. Eu nasci em Minas, aliás, antes do senhor. Se é por isso, nasci bem antes do senhor. E quero dizer para o senhor que eu saí de Minas, candidato. Não foi para passear no Rio de Janeiro. Eu saí de Minas, candidato, porque fui perseguida. Você não é um cidadão acima de qualquer suspeita, candidato. Isso não é republicano. Todos nós, candidatos, podemos e temos de aceitar que somos iguais perante a lei. A verdade que ficou muito clara no debate de ontem é que Dilma tem rumo, tem projetos e tem coerência. Já Aécio muda de acordo com as conveniências de momento. Cenas de um debate anterior. Confesso, candidata, que continuo com dificuldade de entender o que significa essa nova política. Eu não vi você fazer nenhuma crítica ao expediente da reeleição e ainda não vi fazer nenhuma crítica ao mensalão da compra de voto para poder estabelecer o expediente da reeleição. Senhora candidata, não bote palavras na minha boca. Aqui quem muda de posição a todo tempo não sou eu.
a Minas Gerais que ele não inclui o Vale do Jequitinhonha, com os professores que reclamam de seus salários, com os alunos que vivem as penúrias de um Estado que não valorizou, como ele disse, a educação. Gerar empregos, valorizar os salários. Dilma nunca abriu mão dessas prioridades. Mesmo enfrentando a maior crise internacional das últimas décadas, ela gerou mais de 5.700.000 empregos e o Brasil alcançou as menores taxas de desemprego de sua história. Por isso, os maiores sindicatos de trabalhadores do país já definiram de que lado estão nesta campanha. Ao lado de Dilma, ao lado do emprego. Esta semana, eles estiveram reunidos com Dilma, debatendo questões importantes e constataram mais uma vez quem tem compromisso de verdade com o Brasil. A questão do emprego em qualquer país que se diga civilizado tem de estar no centro da política macroeconômica. Nós queremos propor uma mesa de negociação, tanto para discutir a questão dos aposentados, quanto para discutir o fator previdenciário. O salário mínimo foi um dos principais fatores de distribuição de renda e inclusão social do Brasil. Queriam que eu declarasse duas coisas: o fim da valorização do salário mínimo e queriam que eu declarasse flexibilização de direitos. Foi aí que eu disse para eles: não vamos colocar isto nem que a vaca tussa. Pode ter certeza, eu manterei a política de valorização do salário mínimo. É por tudo isso que os maiores movimentos sociais e populares do Brasil estão cada vez mais unidos no apoio a Dilma. São movimentos que defendem os programas de apoio ao campo. Reforma política. São movimentos que defendem a reforma política. São movimentos de artistas, intelectuais e militantes que defendem um Brasil mais inclusivo. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. São movimentos de jovens que foram às ruas nas manifestações de junho para defender mais avanços. Depende de você, depende de você, depende de cada um de nós mudar esse país. Depende de cada um de nós e de todos nós defender esse Brasil com mais avanços, mais emprego e mais inclusão, que só Dilma garante. Por isso, venha pras ruas você também. Faltam poucos dias para o povo decidir o rumo que o país vai seguir nos próximos 4 anos. A escolha é muito séria e vocês que ajudaram a transformar o Brasil nos últimos 12 anos sabem que os direitos e as conquistas dos trabalhadores estão agora sob ameaça. Ainda não construímos o país dos nossos sonhos, mas sabemos o quanto avançamos e quanta luta e sacrifício foi preciso para chegar até onde chegamos. A nossa escolha vai determinar se o Brasil vai continuar avançando ou se terá um retrocesso. Vamos comparar o governo dos tucanos com o governo do PT. Quem fez mais para melhorar a vida dos brasileiros? Que governo criou mais empregos e oportunidades? Aumentou a renda do trabalhador e reduziu a pobreza? Investiu mais em educação e saúde? Quem vai continuar protegendo o emprego e a renda do trabalhador? Vai ampliar e aprimorar as políticas sociais? Converse com sua família, seus vizinhos e seus amigos. Mobilize sua rua, seu bairro, sua escola, seus companheiros de trabalho para refletir sobre o que está em jogo nesta eleição. É preciso mostrar quais são os interesses representados pelos dois candidatos. Não há dúvida que Dilma é a garantia de manter o rumo que o povo brasileiro precisa. Conto mais uma vez com vocês para construirmos juntos uma grande vitória. Dia 26 de outubro, vote 13. Houve um tempo em que o povo não tinha vez, mas isso acabou quando Lula chegou lá. Dilma veio depois e por sua vez também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome, Dilma a miséria, e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou, e a gente saiu do lugar. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Hey, não deixe a mudança parar,
deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma. Muda Brasil. Agora é Aécio. Desde que o segundo turno das eleições começou, Aécio aparece na frente em todas as pesquisas, liderando a preferência dos brasileiros para ser o próximo presidente do Brasil. Esse sentimento de mudança e de renovação que se espalhou por todo o Brasil está assustando a candidata Dilma e o PT. Com medo de perder o poder, Dilma e o PT estão fazendo a campanha mais baixa, agressiva e mentirosa de toda a história recente democrática do Brasil. Afinal, do que eles têm tanto medo? Inventam fatos e números, contam meias-verdades, manipulam a verdade, para que você não conheça a realidade. Atacam e mentem sobre Aécio e o seu trabalho em Minas Gerais para tentar manchar a história do político competente e honrado que ele é. Mas para Dilma e o PT, tudo isso parece não bastar. Não agridem apenas o candidato Aécio Neves. Eles também agridem, de forma covarde, o filho, o pai, o marido, o irmão, o cidadão Aécio Neves. Milhões de brasileiros estão indignados com a campanha que vem sendo feita por Dilma e pelo PT. Porque sabem que o alvo dessa campanha de mentiras não é apenas Aécio. São os milhões de brasileiros que querem mudar o país. O Brasil, que quer mudar, já viu a enorme diferença entre as propostas e a mudança que Aécio representa e o ódio praticado por Dilma e o PT em sua campanha. Mas nós acreditamos que a esperança sempre vence o medo e a verdade sempre vence a mentira. Candidata Dilma, as ofensas, as mentiras contra Aécio não vão esconder os graves problemas que o seu governo criou. Não vão esconder os escândalos na Petrobras. Não vão esconder que a inflação voltou e está assustando os brasileiros. O Brasil já escolheu mudar. E a mudança é Aécio. Sabe por quê? Porque Aécio é o Brasil sem medo do PT. Inflação fora de controle. Faltam 9 dias para você mudar isso. No debate do SBT, Aécio provou que o Brasil tem que mudar. Aécio desmontou as mentiras que a campanha da Dilma tem usado para tentar confundir os brasileiros. Olho no olho, frente a frente, Aécio mostrou que a ética e a verdade sempre vencem a mentira. Nós somos candidatos à presidência da República. É preciso que haja um limite. Que haja um limite nas nossas posturas e também na ação daqueles que nos cercam. A senhora mentiu dizendo e postou um vídeo que eu havia votado contra o salário mínimo de R$ 545. Cortou o vídeo na sequência quando mostrava que nós votamos a favor do salário mínimo de R$ 600 para fraudar uma informação. A senhora, no seu Twitter, candidata, disse que Minas Gerais teve a menor redução da taxa de mortalidade infantil do Brasil. Mentiu, candidata. Minas Gerais, no meu tempo de governo, foi o estado que mais reduziu a mortalidade entre todos os estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, candidata. A senhora chegou ao cúmulo de mandar a sua equipe de filmagem filmar uma escola, a Escola Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, num domingo, no dia 12 de outubro, quando ninguém estava lá, para mostrar que a obra estava parada e que a escola não funcionava. Escola Barão de Macaúbas, Belo Horizonte, ontem. Essa obra está acontecendo na Escola de Macaúbas. A obra trabalha de segunda a sábado, de 7 da manhã às 18 horas. Dia 12 de outubro, domingo passado, eu estava aqui, era meu plantão. Por volta das 3h30 da tarde, 2 cidadãos bateram no portão, perguntando se poderiam tirar algumas fotos. Eles disseram que era um trabalho artístico, tentaram me levar na conversa, aquela coisa. Eu permiti que entrassem para fotografar. Andaram dizendo por aí que a escola está parada, que está abandonada, e o que é uma mentira. Aécio rebateu com firmeza as agressões à sua família. No meu governo, me ajudou muito a minha irmã, candidata. A minha irmã Andréia, uma figura extraordinária. Costumo achar que eu sou o neto preferido de Tancredo.
era ela. Ela assumiu o serviço de voluntariado do Estado de Minas Gerais, me ajudou a coordenar a área de comunicação sem remuneração, candidata. A senhora é porque não conhece Minas Gerais. Se conhecesse um pouco, ia saber o respeito que Minas tem por ela, nas enchentes, nas catástrofes. Era ela que mobilizava empresários, mobilizava as igrejas para resolver o problema das pessoas mais simples. Por isso, eu me orgulho muito da Andréia ser minha companheira. Agora, candidata, a senhora conhece o senhor Igor Rousseff? Seu irmão, candidato. Não queria chegar nesse ponto. O seu irmão, candidata, foi nomeado pelo prefeito Fernando Pimentel no dia 20 de setembro de 2003 e nunca apareceu para trabalhar, candidata. Essa é a grande verdade. Lamento ter que trazer esse tema aqui. A diferença entre nós é que a minha irmã trabalha muito e não recebe nada. O seu irmão recebe e não trabalha nada. Infelizmente, agora nós sabemos porque a senhora disse que não nomeou parentes no seu governo. A senhora pediu que os seus aliados o fizessem, candidata Dilma Rousseff. Dilma bem que tentou descer o nível, mas Aécio conduziu o debate para os temas que realmente interessam aos brasileiros. Vamos falar aqui para o telespectador, para a telespectadora. As boas coisas têm que continuar. O que nós precisamos é qualificar a gestão pública, colocar gente séria, gente honrada, para que os resultados atinjam as pessoas. Eu quero, sim, fazer a nova escola brasileira. A senhora fala em flexibilizar o currículo do ensino médio. Depois de 12 anos de governo, por que não fez isso antes? Corrupção na Petrobras. A senhora tem que tomar as providências e dizer ao Brasil o que aconteceu na Petrobras. A senhora conduziu com mão de ferro durante 12 anos, fez questão de dizer a todo mundo quem mandava na empresa. A senhora, pela primeira vez, dá credibilidade às denúncias do senhor Paulo Roberto. É esse que disse que 2% de todas as obras sob sua responsabilidade iam para o seu partido, candidata, iam para o tesoureiro do seu partido. No final, Aécio falou de esperança e do desejo de mudança para que o Brasil tenha um destino melhor. Eu quero, sim, assumir a presidência da República para combater a inflação e não para me conformar com ela. Eu quero ser presidente da República para enfrentar a questão da criminalidade e não transferir essa responsabilidade para estados e municípios. Eu quero ser presidente da República não para dividir de forma perversa e pouco generosa o Brasil entre nós e eles. Eu quero ser o grande presidente da integração nacional, presidente da generosidade para com os brasileiros que mais precisam, da integração do Nordeste ao nosso projeto de desenvolvimento. Não é possível que numa eleição dessa importância tenha se perdido tanto tempo em tantas ofensas. As mesmas ofensas que foram dirigidas a Eduardo Campos, depois a Marina Silva, agora são dirigidas a mim. Mas comigo não, candidata. Comigo, pode ter certeza, a senhora receberá sempre um olhar altivo de um homem de bem, honrado, pronto para dar ao Brasil, aos brasileiros, um destino melhor do que eles estão tendo. Muito obrigado. A mudança é Aécio. Eu vejo Aécio como um líder. Sabe aquele líder que você precisa quando seu time está quase abatido? É disso que a gente precisa, liderança. E é muito importante que a gente mude para uma pessoa que tem capacidade para fazer essa mudança nesse momento. Uma pessoa que tivemos a oportunidade de olhar nos olhos e sentir do coração dele o que ele deseja para o Brasil, que é o mesmo que nós. A hora é agora. Mudança de verdade é Aécio. Todos nós estamos esperando por uma resposta num novo presidente, numa pessoa que possa conduzir o país do jeito que nós queremos ver. O grande lance do meu povo é ter fé e é ser de verdade. Então, meu amor, bora lá pra mudança. E a mudança de verdade, o que é? Quem é? É Aécio. Aécio. Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro, a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor, funcionando bem também.
Aécio, presidente.